Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fábio Garcia mais uma vez aqui no canal do The Playoffs. E vamos falar um pouquinho diferente hoje, o ranking é um pouco diferente, né? Vamos falar sobre divisões da NFL. Nós vamos elencar aqui da oitava para a primeira divisão em termos de qualidade dos elencos. Solta a vinheta, bora pro vídeo. Antes de mais nada, fica aquele pedido de sempre, né, que fortalece bastante a gente. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber vídeos. A temporada chegou, gente. Cada vez mais vídeos, mais conteúdos vão ser produzidos. Você vai estar acompanhando aqui com a gente no The Playoffs. Deixa um like, um comentário, conversa aí comigo. Eu venho conversar com vocês aqui nos comentários, né? E vamos falar um pouquinho de NFL, finalmente chegou. Mas vamos falar aqui das divisões, né? Quais são as divisões, as melhores divisões, as piores divisões e o porquê, né? Como é que a gente chega nisso aqui? Basicamente a gente analisou qualidade de elenco, né? A gente tenta se desapegar um pouquinho do ano anterior, apesar de não ser tão fácil assim, porque a perspectiva que a gente tem são apostas nesse primeiro momento, né? Então, a divisão de número 8, né, a pior divisão da NFL, na minha modesta opinião, é a divisão sul da Conferência Americana, né, composta por Colts, Titans, Jaguars e Houston Texans, né? Com certeza a divisão ela puxa um pouquinho para baixo em virtude desses últimos dois times, né? O Jacksonville Jaguars e os Texans, eles tiveram equipes muito fortes, chegaram em patamares muito interessantes nos playoffs nos últimos 5, 6 anos, mas isso se desfez. Grandes erros de comissão técnica em Houston e grandes erros de general manager lá em Jacksonville, né? A estruturação de uma comissão acabaram prejudicando bastante a continuidade dos trabalhos, e aí mesmo com um time bem equilibrado ali no Indianapolis Colts, de quem eu espero bastante na figura do Matt Ryan, e um time que sabe competir bastante com o Mike Vrabel, né? Lá no Tennessee Titans, mesmo assim são times que a gente entende que não são o top da conferência para puxar de volta essa divisão para cima. Número 7 talvez já deu um pouco de dor, né? Já deu um pouquinho de polêmica, o pessoal já vem a brigar comigo nos comentários. Eu vou trazer a divisão norte da Conferência Nacional. Gente, exatamente, a divisão do Green Bay Packers. Sinto muito, né? Mas tirando o time de Green Bay, a gente vê pouco talento, né? Correção, tirando o time de Green Bay e Justin Jefferson, né, que é um jogador realmente sensacional, mas a gente vê uma defesa muito forte lá em Green Bay, um ataque que a gente tem algumas dúvidas, né? Sabe que tem uma boa dupla no backfield, mas a gente não sabe até onde esse corpo de recebedores vai performar, e a gente tem muitas dúvidas sobre Minnesota Vikings, tem um certo hype no que o Detroit Lions pode produzir, mas ainda a gente não pode apostar tão alto nos Lions, e o Chicago Bears ele é um dos piores times da NFL no momento, e vai depender muito de uma evolução do Justin Fields praticamente sozinho, né, num ambiente quase hostil, de falta de linha ofensiva, de recebedores, para que essa equipe consiga ter algumas vitórias. Então essa divisão ela é realmente bem ruim, e espero que esse time de Green Bay consiga ter uma certa supremacia diante de seus rivais. Número 6 da nossa lista aqui de hoje vai ficar na Conferência Nacional também, na divisão leste, e assim como lá na pior divisão que a gente colocou aqui, tem dois times que acabam puxando um pouquinho para baixo, né? O New York Giants e o Washington Commanders são duas equipes que acabam puxando um pouquinho a qualidade para baixo. A grande diferença dessa divisão para o sul é que tem dois times que têm calibre de playoffs, né? A gente consegue vislumbrar ali o Dallas Cowboys chegando, né, entre os 7 melhores, assim como a gente consegue ver ali o Philadelphia Eagles, né, que para mim é um elenco top 3 ou top 4 na conferência, tem uma defesa da qual eu espero bastante particularmente, e um ataque com muitas armas novas para um Jalen Hurts que tem a chance de se desenvolver, né? Mesmo com as quedas ofensivas que a gente viu lá em Dallas, e algumas questões que a gente tem ainda sobre Ezekiel Elliott, eu acho que é uma defesa que pode ter um ano muito bom ali com Dan Quinn, né? A manutenção do seu coordenador defensivo deve ajudar bastante, e isso deve mitigar um pouquinho a perda de Amari Cooper, a perda de Michael Gallup, né, machucado, e então eu particularmente vejo ali que Sid Lamb e Dak Prescott terão que fazer chover praticamente sozinhos, com a ajuda ali do Dalton Schultz, mas é uma divisão que ela é puxada para baixo por conta do pouco que se espera lá de Washington. Eu não tenho muita fé no Carson Wentz, e os Giants é um time que eu aposto bastante para daqui a algumas temporadas, mas não sei se eles já estão nesse ponto de virada neste ano.
Número 5, né, a nossa quinta melhor divisão da NFL, também é do leste, né, mas na Conferência Americana, e aí muito por conta do Buffalo Bills, né, que é um dos grandes candidatos ao Super Bowl, vai ser a divisão que a gente vai colocar aqui como número 5. Né? O New England Patriots é uma equipe complicada, né, a gente sabe que o Bill Belichick costuma extrair bastante de jogadores que em tese não são tão qualificados através de um esquema muito bem pensado, então a gente imagina que vai haver uma defesa muito forte, mas esse ataque ele tende a ser horrível, né? O Mac Jones talvez tenha muitas dificuldades no seu ano número 2, não tem bons recebedores, a linha tem vários questionamentos sobre essa linha ofensiva e não sabendo o impacto que a saída do seu coordenador ofensivo de tantos anos vai ter sobre essa unidade. Né? O Miami Dolphins é um time que investiu muito alto, né? Tem uma dupla de recebedores para lá de dinâmica, mas a gente ainda não sabe o que esperar deles com o Tua Tagovailoa. Né? A gente não sabe se os recebedores vão ter um braço suficiente seu quarterback para alimentar eles ao longo da temporada. Eu espero que o jogo corrido melhore bastante, mas a linha ofensiva ainda traz alguns questionamentos, algumas dúvidas, e a defesa para mim em Miami é uma grande dúvida. Né? A gente sabe que tem um excelente cornerback na unidade, mas é um pouco complicado de prever. O Brian Flores ele tirava, acho que, leite de pedra, e essa unidade eu acho que vai ter dificuldades de se adaptar ao longo do ano. Talvez até comece bem, mas sofra um pouquinho. E os Jets são um time que precisam provar praticamente em todos os setores do campo. É um time que eu também espero bastante para daqui 2, 3 temporadas, mas hoje a perspectiva ela é bem ruim para Nova York, então vamos esperar aí que talvez eu esteja errado e a Gang Green consiga reagir nesse ano de 2022 na figura de Zach Wilson, né, de quem se espera bastante até pelo alto investimento, mas que já deu um azar, acabou tendo uma lesão na pré-temporada, não sabe nem se vai fardar nessa semana número 1. Número 4, e talvez seja um pouquinho de surpresa, talvez seja um pouquinho de fé excessiva da minha parte, eu vou colocar a divisão sul da Conferência Nacional. Obviamente, você sabe que o Tampa Bay Buccaneers, com Julio Jones, Mike Evans, Chris Godwin, é um time extremamente perigoso e pode ganhar o Super Bowl, obviamente todos comandados pelo Tom Brady, que talvez esteja dormindo no sofá, mas a culpa não é nossa. Ainda tem uma defesa muito forte, acho que a saída do seu head coach não vai afetar tanto assim o desempenho do time, e a minha grande aposta aí para uma das surpresas positivas no ano fica na equipe do New Orleans Saints. O Jameis Winston, a gente sabe que ele vai cometer alguns erros que grandes quarterbacks não cometeriam, mas é uma unidade defensiva muito, muito, muito sólida lá em New Orleans, e acho que vem com uma continuidade de trabalho, isso vai ser importante. Tem a chegada do Chris Olave e talvez um Michael Thomas saudável, isso vai ser sim um fator de bastante diferença para que esse time do Saints, inclusive na minha opinião, desafie o Buccaneers pelo título da divisão. O Atlanta Falcons tem um problema grave na posição mais importante do jogo, né? Marcus Mariota é um jogador que tem problemas de saúde muito grave, não consegue ficar disponível por uma temporada inteira, então talvez tenha que confiar num calouro ao longo do ano. Alguns problemas ofensivos ali, vai ter que apostar no Drake London, né, que veio cedo no draft. A defesa tem um ótimo cornerback, se desenvolveu muito bem entre os profissionais na figura do A.J. Terrell, mas a gente ainda precisa ver esse time conseguir pressionar os quarterbacks adversários. Já tiveram uma perda muito grave ali na figura do Deion Jones, né, o middle linebacker, um excelente Mike, inclusive, que já não está mais no prime da sua carreira, mas ainda consegue produzir muito bem, e acho que o time vai sofrer um pouquinho, especialmente na posição de safety, né? Passes longos devem castigar bastante esse time do Atlanta Falcons, que talvez seja um dos piores da NFL também. A gente tem ali também a figura do Carolina Panthers, né? Um time que tem um quarterback novo, né, o Baker Mayfield, que a gente espera que esteja saudável, né? O Mayfield já castigou algumas defesas quando saudável na liga, e eu particularmente acredito que seja um time muito mais equilibrado e muito mais completo do que as pessoas consideram. Uma equipe que deveria vencer alguns bons jogos e vencer alguns times que seriam favoritos contra ela, mas tudo vai depender, acho que do Christian McCaffrey, né? Um jogador que tem um impacto gigantesco no jogo do Carolina Panthers, e acho que se ele conseguir se manter saudável, a gente vai ter um ano bem positivo lá na Carolina do Norte, pelo menos
bem mais positivo do que está se esperando. Abrindo o nosso top 3, né, os três melhores divisões, e talvez essa aqui também já tenha um pouquinho de polêmica, o pessoal se ofenda um pouquinho, né, eu vou trazer a divisão do atual campeão da NFL, a divisão oeste da Conferência Nacional, o Los Angeles Rams encabeçando ela, tem ali a figura do Arizona Cardinals, o Seattle Seahawks, que é quem puxa essa divisão bem para baixo, e também o San Francisco 49ers, que tem um grande questionamento ali no quarterback, né? O Trey Lance deram as chaves do time, né? Deram as rédeas do time para que ele conduza, mas não se sabe exatamente o que esse jogador é capaz de produzir. Passou um ano no banco, era muito cru, continua cru, então talvez ele cometa alguns erros que choquem a gente, mas eu acho que ele tem talento para também fazer jogadas que choquem positivamente. E o Kyle Shanahan, ele acaba conseguindo criar um sistema de bloqueios muito interessante, então é um time que deve correr bem com a bola, assim como a gente deve ver um sistema bem adaptado de defesa, né? A defesa do San Francisco 49ers foi um dos grandes destaques da última edição dos playoffs, então eu acredito que é um time que possa sim competir em altíssimo nível. O Arizona Cardinals precisa provar, né? Ele precisa provar que ele consegue competir mais que 8 semanas. E ao longo dos últimos 3 anos isso não aconteceu, então eu tô com minhas expectativas bem contidas em relação a esse time, ao Kyler Murray, que vai ser provavelmente candidato a MVP nas primeiras 4 semanas, até ele acabar sofrendo alguma lesão e acabar comprometendo o desempenho do próprio time. O Arizona Cardinals para mim é muito mais candidato a rever toda a sua staff no final do ano do que essencialmente chegar na pós-temporada. O Seattle Seahawks, ele perdeu o Russell Wilson, perdeu não, trocou, né, o Russell Wilson, dispensou o Bob Wagner, então é o fim de uma era, e todo fim de era tem um custo muito alto, especialmente na primeira temporada. O Seattle Seahawks com certeza briga para ser uma das escolhas mais altas do draft, é um time terrível, que o Pete Carroll talvez até consiga algumas vitórias, porque é um treinador experiente com muita qualidade, mas não deve se esperar muita coisa. E os Rams eles vêm lutando pelo bicampeonato, você pode ter certeza, bicampeonato consecutivo, né? Os Rams são um time muito, muito, muito forte, bem completo. Eu fico um pouco preocupado com a questão do Edge, né? Eles não têm mais uma figura ali tão emblemática como o Von Miller na questão do Edge Rusher, mas quem tem Aaron Donald talvez não precise se preocupar com isso, né? Ele vai destruir as OLs, vai destruir o pocket, e talvez ali sobre para outros jogadores só o ato de derrubar o quarterback, né? Quem conseguiu o sack indiretamente foi o Aaron Donald. E o ataque do McVay, muito bem executado pelo Matt Stafford, um grande wide receiver ali no Cooper Kupp. E eu tô bem curioso para ver como é que vai ser a dupla com o Allen Robinson, né? Teve um ano bem ruim lá no Chicago Bears, mas já mostrou na NFL que ele é um recebedor de altíssimo nível. Então fica aí uma grande aposta para ser talvez a melhor dupla de recebedores da NFL esse ano. O número 2 ficou mais fácil de escolher depois da suspensão do Deshaun Watson, né? Eu vou escolher a divisão norte da Conferência Americana, atual vice-campeão do Super Bowl está lá, né? O Cincinnati Bengals. E acho que é um time realmente muito, muito, muito interessante lá no estado de Ohio. Acho que os Bengals eles têm um quarterback bem estabelecido, tem um recebedor número 1 bem estabelecido, um running back, e eles investiram pesado nessa linha ofensiva. A gente tem aquela imagem do Joe Burrow sendo derrubado mais de 70 vezes na última temporada, isso não deve acontecer nem de perto nesse ano. E dando mais tempo ao Burrow, acho que ele vai castigar ainda mais as defesas adversárias. Então, se esperar muito dessa unidade e vamos ver o que o ataque dos Bengals consegue produzir. Porque a defesa foi outro grande destaque na pós-temporada, né? Conseguiu limitar Patrick Mahomes a praticamente não marcar pontos no segundo tempo e trouxe o time de volta, especialmente ali na prorrogação, com uma interceptação para vencer o título da conferência e chegar ao Super Bowl. Então é uma unidade que talvez ela não seja tão valorizada porque não tem grandes nomes, né? Nomes tão badalados, mas com certeza aí merece bastante destaque, sim. O Baltimore Ravens minha aposta para campeão da divisão, então apesar de achar o time de Cincinnati Bengals muito bom, eu vou ficar com uma aposta nos Ravens. É um time absolutamente completo, o Lamar Jackson merece mais respeito e acho que vai jogar num altíssimo nível nessa temporada. Os Ravens que talvez usem ali formações com 2 tight ends, né, com jogadores que eles descobriram ao longo da pré-temporada, e espero bastante dessa unidade defensiva também. Essa defesa dos Ravens promete ser bem agressiva, pressionar bastante, então estou com bastante fé nesse time. Os Steelers merecem o respeito por serem os maiores campeões da NFL, obviamente, mas também pela figura do Mike Tomlin, um treinador absolutamente fantástico, que não consegue, ele nunca teve uma temporada em que ele perdeu mais do que venceu. Isso é realmente chocante, porque ele está quase 20 anos no cargo.
Então já passou por lesão de quarterback, já passou por lesão de running back, de wide receiver número 1, e mesmo assim ele consegue entregar vitórias e vitórias. Então a chegada do Myles Jack para jogar de inside linebacker deve dar uma força diferente para a defesa, que já era realmente muito forte. E a grande questão é se o Mitch Trubisky, né, o quarterback número 1 do time, pelo menos por enquanto, ele vai ter capacidade de comandar um ataque que tem muito talento, tanto no backfield quanto na posição de recebedores. E por fim a gente tem o Cleveland Browns, né, que apostou muito no Deshaun Watson, mesmo sabendo do risco. O Watson foi suspenso, praticamente está fora 2/3 da temporada, e o time vai sentir bastante a diferença para o Jacoby Brissett, né? É uma equipe que ela tem um novo recebedor número 1 com o Amari Cooper, tem uma excelente linha ofensiva e um bom duo, né, de running backs no Chubb e no Kareem Hunt. A defesa é muito, muito, muito forte mesmo, e esse time ele vai ter que roubar algumas vitórias que provavelmente ele vai entrar como zebra para que o Deshaun Watson depois chegue, assume o time e consiga, de repente, varrer o calendário para tentar uma vaga na pós-temporada. Com o Watson talvez fosse a melhor divisão da NFL, sim. E a número 1, você já tem um spoiler aqui, né, no meu Las Vegas Raiders. É a divisão oeste da Conferência Americana, que talvez seja a melhor divisão da história da NFL. Ela é realmente muito, muito, muito forte. Você tem Patrick Mahomes, Travis Kelce, que é uma dupla que não cansa de vencer. E aí se somar ainda o Andy Reid nessa equação, dá realmente um trio muito, muito, muito forte. Tem um fator local muito decisivo, né? Os Chiefs são muito fortes jogando em casa, uma torcida que faz muito barulho. E o questionamento fica para a unidade defensiva, né? Será que a defesa dos Chiefs vai conseguir performar? Eles têm 2 escolhas de primeira rodada que já vão chegar e vão jogar com certeza, no McDuffie e no Karlaftis. São jogadores muito bons, e se eles conseguirem produzir desde o primeiro ano, esse time vai competir em altíssimo nível e vai preocupar como vem preocupando nas últimas temporadas. Os Chargers vêm mais uma vez com Brandon Staley na figura de head coach, que vai arriscar ali uma quarta para 45 na sua linha de uma jarda. Ele vai arriscar e ele acha que está certo isso. E vamos ver se isso vai ter um custo alto, como teve na última temporada, né, em que ele acabou tomando algumas decisões precipitadas que custaram alguns jogos para os Chargers. Justin Herbert, absolutamente sensacional, né? Tem uma dupla de recebedores fantástica. Aposta-se muito no tight end de novo, né, no Everett, que ele possa ter um papel realmente importante nesse ataque. E ainda tem o Austin Ekeler, né, que pode não ser o running back que você mais gosta correndo com a bola, mas ele sai do backfield, recebe passes, castiga defesas, e o que importa é que ele anota muitos touchdowns. O time ainda investiu bastante na defesa, trouxe o Khalil Mack e trouxe também o J.C. Jackson, né? Passou por uma cirurgia, talvez não jogue os primeiros 2 jogos da temporada, mas com certeza vai produzir ao longo do ano numa defesa muito reativa, muito inteligente, formada pelo Stanley. E é um time que ele precisa vencer ele mesmo. Eu acho que o grande adversário dos Chargers são os próprios Chargers, e talvez seja o time que mais sofra na questão local, né? Jogar em casa para os Chargers não é necessariamente jogar em casa, isso talvez afete o time um pouco, mas com certeza é uma das melhores equipes da liga no papel, e vamos ver se no campo eles conseguem comprovar isso. O Denver achou a solução para a dor que eles tinham desde a aposentadoria do Peyton Manning, né? Então eles conseguiram trazer finalmente um quarterback. Russell Wilson, ele é por alguns idolatrado, por outros ele vem sendo questionado. Acho que o Russell Wilson merece um pouquinho mais de respeito. Uma equipe que tem uma dupla de running backs para lá de interessante, né? No jovem Javonte Williams, que deve conduzir o time em situações mais comuns do jogo, e o Melvin Gordon, que deve aparecer mais em red zone, mais em goal lines, em goal line ali, jogadas perto da end zone. Então vão dividir bastante isso, vão aproveitar a juventude de um, a experiência de outro. Courtland Sutton, um dos melhores recebedores da NFL. As pessoas talvez não considerem isso, que ele nunca tenha jogado com um quarterback número 1 de verdade, mas ele é realmente muito, muito diferente. E espero que esse time de Denver consiga produzir mais ofensivamente. A defesa perde Vic Fangio, né? Mas ainda tem muito talento, né? Tem o Simmons, que é um dos melhores safeties da liga, se não for o melhor. O Patrick Surtain teve um belíssimo ano 1. Então é um time que ele parece bastante completo, né? Sempre se dizia que os Broncos eram o melhor elenco da NFL se tirasse a posição de quarterback.
né? Agora eles têm um quarterback, então tá na hora desse time finalmente voltar a competir e trazer dificuldades para os rivais de divisão, que não tem sido o caso, né? Contra os Chiefs, por exemplo, eles não vencem, acho que há 5 anos eles não vencem os Chiefs, 5 ou 6 anos. Então tá na hora de conseguir produzir. Né? E por último, os Raiders, né? A quarta força da divisão para muita gente, por conta da figura do quarterback, né, do Derek Carr ser considerado o pior quarterback da divisão. Tem o Josh McDaniels chegando com toda uma experiência de 6 títulos lá com o New England Patriots, um ataque totalmente consolidado, sendo reconhecido como um dos melhores play callers, né, um dos melhores estrategistas para ataque na liga. Então, acredito que é um time que, com a chegada do Davante Adams, a consolidação do Hunter Renfrow e o Darren Waller, eles podem talvez mitigar um pouco a distância do Derek Carr para os outros quarterbacks e produzir em altíssimo nível. Né? O comitê que deve ter de running backs vai ser encabeçado pelo Josh Jacobs e talvez algumas surpresas ali que o McDaniels consiga aprontar ao longo do ano. A defesa, ela muda o coordenador também, traz o Patrick Graham lá dos Giants, um treinador bastante inteligente, com uma visão muito moderna sobre a NFL, sobre como as defesas têm que se portar. E aí a dupla Max Crosby e Chandler Jones é o grande hype da unidade, né? E fica também aqui uma aposta para você, né? Nate Hobbs, olhar um pouquinho o cornerback segundo-anista que os Raiders vão colocar para jogar em várias posições ao longo da defesa. E aí acho que talvez uma das coisas que os Raiders possam comemorar é que eles têm uma unidade de especialistas muito forte, né? Tanto o kicker quanto o punter são jogadores muito, muito, muito bons, e isso pode fazer diferença numa divisão tão apertada. Mas é isso aí, gente. Deixa teu like, deixa teu comentário, ativa o sino, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Se discorda de mim, concorda comigo. Eu já sei, torcedores dos Packers, a gente deveria ter ranqueado os Packers mais alto, mas eles não podem puxar a divisão sozinhos. Né? Fica o elogio pra eles, pelo menos, o único time bom da divisão. É isso aí, até a próxima então, gente. Um abraço.